Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom! Então, hoje nós vamos fazer o estudo da pontuação, certo? É a nossa aula número 99. Vamos ao vídeo? O estudo da pontuação é fundamental para a escrita clara e eficaz em português. Envolve a compreensão do uso correto dos sinais gráficos, como vírgula, ponto, ponto e vírgula, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, aspas e travessão, a fim de organizar frases, parágrafos e textos, garantindo a interpretação correta das ideias. Principais sinais de pontuação e suas funções. O ponto final indica o fim de uma frase ou período. Vírgula separa elementos dentro de uma frase. Indica pequenas pausas e pode separar orações. Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula, mas menor que o ponto final, usada para separar orações coordenadas mais extensas ou itens em uma enumeração. Dois pontos. Introduz enumerações, explicações, citações ou um discurso direto. Pontos da interrogação. Utilizado em perguntas diretas. Ponto de exclamação. Expressa emoções como admiração, surpresa, susto, etc. Reticências. Indicam interrupção do pensamento, hesitação, suspense ou supressão de palavras. Parênteses. Isola informações adicionais ou comentários no texto. Aspas. Delimitam citações, palavras estrangeiras, expressões irônicas ou gírias. Travessão. Indica fala de personagens, mudança de interlocutor ou isola termos explicativos. Importância do estudo da pontuação. Clareza e compreensão. A pontuação correta evita ambiguidades e facilita a compreensão do texto. Organização do texto. A pontuação ajuda a estruturar frases, parágrafos e textos, tornando a leitura mais fluida. Interpretação. A pontuação auxilia na interpretação da entonação e das pausas na fala, o que é crucial para a compreensão do sentido do texto. Precisão na escrita. O estudo da pontuação garante a aplicação correta das regras gramaticais, evitando erros comuns e melhorando a qualidade da escrita. Desempenho em provas e concursos. O conhecimento da pontuação é frequentemente avaliado em provas de concursos e vestibulares, especialmente em questões de reescrita de frases e identificação de erros. Dicas para o estudo. Prática. A prática constante da escrita, com diferentes sinais de pontuação, é fundamental para o aprendizado. Leitura. Ler textos bem pontuados ajuda a fixar as regras e a observar o uso correto dos sinais de pontuação. Revisão. Rever os textos escritos e corrigi-los, quando necessário, é uma ótima forma de aprender com os próprios erros. Vírgula. A vírgula serve para separar, dentro da mesma oração, elementos que têm a mesma função sintática e que, regra geral, não sejam ligados pelas conjunções e nem ou. Exemplo: objetivos, conteúdo, método e recursos didáticos compõem um plano. Truque: se você estiver listando várias coisas, vai precisar usar vírgula. Depois do vocativo, a vírgula é usada para separar a invocação de alguém. Exemplo: Ana, atenda a campainha. Entre o aposto. Frequentemente, o aposto aparece entre vírgula. Exemplo: João, professor de ensino médio, está de licença. Então, está entre vírgula, né, porque é um aposto. Depois dos advérbios sim e não. A vírgula é usada após esses advérbios quando eles iniciam uma oração que atue como resposta. Exemplo: sim, estamos satisfeitos com os resultados. Na intercalação de texto, a vírgula é utilizada para inserir
expressões intercaladas dentro de uma oração, bem como orações intercaladas dentro de outras orações. Exemplos. Vi, porém, as opções que eu tinha. Outro exemplo. Ele não vai, de forma alguma, obedecer. A atriz, disse o público, atuou com brilhantismo. 6. Nas orações subordinadas adverbiais. A vírgula deve estar presente nas separações de orações subordinadas adverbiais, especialmente quando elas iniciam a oração. Exemplo. Embora estivesse mau tempo, foram à praia. 7. Nas orações subordinadas adjetivas explicativas. A vírgula deve ser utilizada em informações acessórias, que ampliam ou esclarecem uma informação, mas que podem ser retiradas da frase. Exemplo: Gregório de Matos, que é a principal expressão do barroco no Brasil, era conhecido como Boca de Inferno. Existem casos em que a informação depois do que é essencial para entendermos a mensagem. Veja mais abaixo quando não usar a vírgula nesses casos. Na omissão de verbos, a vírgula é usada para assinalar a omissão de palavras, sendo maioritariamente utilizada na omissão do verbo. Exemplo: vamos de carro, eles de ônibus. Então, o verbo ir na segunda oração foi omitido aí, né? Ponto e vírgula. O ponto e vírgula é utilizado nas seguintes situações. 1. Nas orações coordenadas ou subordinadas, quando essas orações são extensas ou já têm vírgulas. Exemplo. É difícil chegar a um consenso quando ele, que passa a vida a ver televisão, adora cinema. Ela, que passa a vida a ler, é apaixonada por teatro. Nas listas, para separar uma relação de elementos. Exemplo, ponto, daí coloca ponto e vírgula, né? Ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula. Ponto final. Devemos usar o ponto final nos seguintes casos. Para encerrar um período. Todos os dias repetimos vários clichês. Ponto, né? No final da data de uma correspondência, Belo Horizonte, 13 de agosto de 1999. Então, ponto final aí, final do período. Em orações interrogativas, em oração interrogativa indireta, diga-me qual é o nome de seu pai. Chamamos de ponto abreviativo aquele utilizado em abreviaturas, como, por exemplo, limitada e. O adjetivo, não é o adjunto. Já o ponto separativo é usado em números. 1000. Então, nós estamos colocando 1.235.461. Então, né, gente, essa numeração é muito extensa, mas paramos por aqui, né? O ponto final é utilizado no final de frases declarativas e imperativas. Confie em seu julgamento, ponto. Não confie em seu julgamento, ponto. Faça suas tarefas agora. Não faça suas tarefas agora. Então, utilizamos aí ponto final. No entanto, nas frases imperativas, é possível utilizar o ponto de exclamação para dar ênfase à ordem dada. Faça suas tarefas agora. Aí utiliza então ponto de exclamação. Não faça suas tarefas agora. Aí foi utilizado então ponto final. O ponto de exclamação é usado nos seguintes casos. No final de frase exclamativa. Exemplo, né? Eu te amo. Tenho medo. Que raiva. 2. Para destacar uma frase imperativa. Nem pense em fazer isso.
Renato, arrume essa bagunça agora. Sai. 3. Em substituição à vírgula, em um vocativo enfático. Linda. Fica difícil estudar com essa bagunça. Pai, o seu presente chegou. Bernardo, você é um cachorro muito fofo. Ponto de interrogação. Usamos o ponto da interrogação no final de uma palavra, frase ou oração para fazermos uma pergunta direta. Quando? E agora, meu amigo? Por que não descansa um pouco? Uso dos dois pontos. Os dois pontos são usados principalmente em três situações: ao indicar uma citação, uma enumeração ou uma explicação. Citação usando dois pontos. Ao se reproduzir uma citação, é comum que os dois pontos apareçam após o verbo que indica a ação declarativa. A citação aparece na mesma linha, entre aspas, ou na linha seguinte, após um travessão. Veja os exemplos. Ela pediu: quero o relatório na minha mesa até amanhã. Ele perguntou: quando poderemos seguir adiante? Enumeração usando dois pontos. Os dois pontos também são usados para introduzir uma enumeração explicativa, ou seja, uma sequência que explica ou exemplifica o que foi dito anteriormente. Veja o exemplo a seguir. Precisávamos de muitos itens: fraldas, mamadeiras, papinhas, tudo que um neném pode usar em demasia. Uso dos dois pontos. Os dois pontos ainda podem ser usados para indicar uma leve pausa no ritmo do enunciado, que seguirá com uma explicação, uma síntese ou uma consequência do que foi declarado até ali. Perceba nos exemplos a seguir. O que me irritava era isto: ela nunca se lembrava de encher a garrafa antes de colocar de volta na geladeira. Outro exemplo. A razão é clara. Achava a sua conversação menos insossa que a dos outros homens. Vocativo usando dois pontos. Na linguagem escrita é possível encontrar dois pontos em cartas, comunicações, correspondências, requerimentos, entre outros textos que se iniciem com direcionamento ao vocativo. Após o vocativo inicial, pode-se usar vírgula ou dois pontos. A escolha de quem escreve a comunicação. A vírgula não é mais usada nesse tipo de situação, mas os dois pontos também são aceitos. O exemplo a seguir representa o início de uma correspondência. Prezada doutora Assis, a reunião de amanhã precisará ser cancelada. Vamos aos exercícios. Número 1. Na frase, havia dois homens, um rico e um pobre, que gostavam de fazer peças. A vírgula significa: A. Para separar elementos da mesma função sintática não ligados por conjunção. B. Para separar aposto. C. Para isolar vocativo. Resposta: letra B. Para separar vocativo. 2. A frase: sempre fui refratário aos números, às operações, às funções e às regras de três. O uso da vírgula se justifica: A. Para separar elementos de mesma função sintática não ligados por conjunção. B. Para separar aposto. C. Para isolar vocativo. Resposta, então, é a letra A, para separar elementos da mesma função sintática não ligados por conjunção. 3. A frase: Jesus Cristo, eu estou aqui. O uso da vírgula, nesse caso, se justifica: A. Para separar elementos da mesma função sintática não ligados por conjunção. B. Para separar aposto. C. Para isolar vocativo.
Resposta é a letra C, para isolar o vocativo. 4. A frase havia, ninguém o nega, graves falhas na organização. O uso da vírgula neste caso se justifica a. Para separar orações reduzidas, b. Para separar orações coordenadas assindéticas, c. Para isolar orações intercaladas. Resposta é a letra C, para isolar orações intercaladas. 5. A frase surgindo a lua, começou as serenatas. Nesta frase, a vírgula se justifica por a. Separar orações reduzidas, b. Separar datas, c. Isolar orações intercaladas. Resposta, então, letra A. Separar orações reduzidas. 6. A justificativa correta dos dois pontos na frase. Uma coisa sou obrigado a confessar. Não quero ir. A. Assinala o término de um período. B. Antecede uma citação. C. Antecede uma declaração. Resposta é a letra C. Antecede uma declaração. 7. A justificativa correta dos dois pontos na frase. Descartes afirmou: penso, logo existo. É que a. Assinala o término de um período. B. Antecede uma citação. C. Antecede uma declaração. Resposta é a letra B. Antecede uma citação. 8. Assinale a opção incorreta nas justificativas. A. O ponto final é usado para assinalar o término de um período. B. O ponto final é utilizado no final de frases declarativas e imperativas. C. Enfatizar uma expressão, tornando-a mais incisiva. Resposta, então, é a letra C. Enfatizar uma expressão, tornando-a mais incisiva. 9. Para encerrar um período, usamos A. Ponto de exclamação. B. Ponto de interrogação. C. Ponto final. Resposta é a letra C. Ponto final, né? 10. Para indicar uma leve pausa no ritmo do enunciado, que seguirá com uma explicação, uma síntese ou uma consequência do que foi declarado até ali, utilizamos A. Dois pontos. B. Ponto final. C. Ponto e vírgula. Resposta, então, letra A. 2 pontos, certo? Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.